E Deus mandou 4 tipos de destruidores para Israel. Graça e paz aprofundados, aqui é Luiz Carvalho. Chegamos no capítulo 15 de Jeremias. Jeremias tem sido uma bênção. Como é bom aprofundar na palavra. Você gosta de aprofundar na palavra? Então se inscreva no nosso canal, porque aqui a gente tem dezenas já de livros da Bíblia, na palavra de Deus, que a gente já analisou capítulo por capítulo. A gente pega a parte mais importante de cada capítulo, a essência, e traz para a nossa vida prática, sempre aprofundando e de forma prática. Esse é o espírito aqui do nosso canal Aprofundando em Deus. Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Tem também o meu Instagram, se quiser trocar uma ideia, @evangelismocoragem, é um Instagram que eu posto sobre evangelismo, e o meu pessoal, que é o @luiscarvalhopro. E todos os dias tem um 5am, onde no 5am a gente lê provérbios e lê um capítulo. A gente está lendo agora sobre Jeremias e traz cada um versículo para ser discutido. É uma bênção, gente. Tudo que é de Deus é bom demais, concorda? Simbora então, porque nós vamos analisar aqui o começo de Jeremias. Um começo aqui bem sério e pesado de Jeremias 15. Começa assim o versículo 1. Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim. Então, mesmo que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, ô Jeremias, intercedendo por esse povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. Então, mais uma vez, o Senhor conversando com Jeremias sobre o povo rebelde, que estava pecando, que era obstinado, que não estava seguindo o que o Senhor tinha determinado. E ele falou, não adianta, nem se você colocar Moisés na minha frente. Então, o que Deus está querendo dizer aqui? Que o caso é tão grave que não adianta nem trazer Moisés, nem Samuel, ninguém para interceder por eles. Versículo 2. E se lhe perguntarem, para onde iremos? Diga-lhes assim, assim diz o Senhor, os destinados à morte, para a morte. Os destinados para a espada. Os destinados para a fome. E os destinados ao cativeiro. Então aqui o que a gente tem? 4 tipos de destruidores. Então não tem escapatória. O melhor dos mundos aqui, né, entre aspas, seria ir para o cativeiro. Porque tem morte, espada, né, que é guerra, fome, morrer de fome ou ir para o cativeiro. Então a gente está vendo aqui que a coisa foi tão grave que Israel fez que não tinha escapatória. Alguns teriam até mesmo que morrer. E aí no versículo 6, a gente entende o porquê disso tudo. Por que Deus está sendo tão rígido, tão irado contra o seu povo? Diz assim, você me rejeitou, diz o Senhor. Você vive se desviando. Por isso, porei as mãos em você e a destruirei. Cansei-me de mostrar compaixão. Então aqui a gente vê 2 problemas que são comuns hoje no mundo. Primeiro, a rejeição a Deus. É aquela pessoa que é ímpia, que nem Deus ela quer, não, rejeitou Deus, não aceita Jesus, não acredita que Jesus veio ao mundo. Rejeição total. Segundo, aquele que vive se desviando. É aquele que está na igreja, mas não está. Aquele que aceita Jesus, mas não aceita. É aquele que vive bebendo, vive pecando, vive se embriagando, adulterando, cometendo práticas ilícitas. Esse aí está desviado. E aí vai na igreja depois, aí fica um mês, aí sai. Esses 2 tipos de pessoas, o que Deus diz? Gente, eu cansei de esperar vocês. Cansei de avisar e vocês brincarem com o meu nome. Cansei de mostrar compaixão. Então Deus é o Deus de compaixão e Deus ele vai te esperar até o último momento. Porque chega uma hora que se você não fizer a sua parte, não tem como Deus fazer a parte que cabe a você. Porque a parte dele ele faz. Porque ele é fiel, ele é leal, ele é compassivo. Só que é algo que o ser humano precisa fazer. Ele precisa receber Jesus, ele precisa aceitar Jesus. Se ele rejeitar, já era. E se ele ficar cristão ioiô, vai e volta, cima e embaixo, também não vai ter escapatória. E aí no versículo 13, aqui um recado para a igreja, que ó, diga a esse povo, darei de graça a sua riqueza e os seus tesouros como despojo, por causa de todos os seus pecados em sua terra. Então pessoas aí que estão na igreja, cristãos que se apegam às suas riquezas, porque isso é um perigo, estava até conversando hoje no monte com a irmã Dulce, uma grande pastora, 67 anos, vai todos os dias no monte orar. Muitas vezes pessoas têm riquezas, grandes riquezas, e o coração delas está na riqueza, a segurança delas está na riqueza. Pessoas de Deus. Eu te falo uma coisa, se você pecar contra Deus, se você rejeitar Deus, se você ficar aí desviando, aqui ó, Deus vai fazer
porque ele faz a hora que ele quiser, ele faz com quem ele quiser. Quantas pessoas que eu já vi, você já viu, que eram riquíssimas e perderam tudo. Deus, se ele quiser, ele faz nós perdermos tudo. Darei as suas riquezas como despojo por causa de todos os seus pecados. Então precisamos vigiar. Porque a nossa esperança não está na nossa riqueza, não está nos bens materiais. A nossa esperança, a nossa segurança é nele. E é ele que nos dá tudo, não é o nosso braço. Então é isso que precisa ficar claro. E para finalizar aqui, o versículo 18 em diante diz assim: por que é permanente? Aí é o momento que Jeremias está perguntando para Deus por que está acontecendo aquilo com ele. Jeremias muito perseguido, Jeremias as pessoas tentando matar ele, Jeremias que ficou contra todos os profetas, o povo se virou contra ele. E aí ele fala: Senhor, por que é permanente a minha dor? E a minha ferida é grave e incurável, por que te tornasse para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Então as ameaças que ele estava recebendo, ele falou: Senhor, você não está vendo? A minha situação está difícil, eles estão querendo acabar comigo, não estou aguentando, estou sofrendo. Realmente não era fácil para Jeremias se opor contra aquele povo obstinado, aquele povo que não escutava ele. Ele ia para a porta do templo, falava, e ele chamava a atenção dos líderes, e as pessoas fingiam que escutavam Jeremias, e depois queria apedrejar ele porque ele estava dando um recado que eles não estavam gostando de ouvir. Então a verdade muitas vezes dói. Então Jeremias foi muito crucificado por causa disso. E aí o versículo 19 diz assim: assim respondeu o Senhor, se você se arrepender, eu o restaurarei, para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Então aqui, Deus está falando de duas formas. Está falando para o próprio Jeremias: ó, se mantenha no caminho, tá? Seja uma pessoa arrependida, e também para aqueles que Jeremias representava. Então, não é só o Jeremias, mas Jeremias e aquele povo que cabia a ele profetizar, cabia a ele cuidar espiritualmente. Era necessário um arrependimento. Versículo 20. Eu farei de você uma muralha. Então aí, as consequências se houvesse esse arrependimento. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Então é uma palavra para Jeremias, sim, a gente vê aqui, né, no português, na semântica que é para o Jeremias, mas também serve para o povo, que é: povo, vocês serão muralhas, muralhas fortes, ninguém vai vencer vocês, e eu vou ajudá-los, declara o Senhor. Então, em relação ao próprio Jeremias, Deus está falando: eu estou te livrando desse povo. Aqueles que querem te matar não vão te matar, porque eu sou contigo. Você está sendo protegido por mim. E finalmente, eu livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das garras dos violentos. Então a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela tem vários sentidos, muitas vezes, né? Igual no trecho que fala sobre Lúcifer, está falando de um reinado na Terra e está falando também da queda de Lúcifer. A palavra de Deus é maravilhosa, ela é viva. Essa palavra aqui, ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Por isso que nós convidamos vocês: esteja no nosso canal, todos os dias assista um capítulo e traga para a sua vida. O que a gente pode trazer para a nossa vida aqui? Quando a gente rejeita Deus, quando a gente se desvia, quando a gente peca, pode chegar uma hora que ninguém vai interceder mais por você. Aqui Jeremias está fazendo o papel de Jesus, intercedendo por nós. Fala, Jesus, como se Jesus estivesse ali entre nós e os céus, falando: calma, Senhor, calma, Pai. Vamos dar mais uma chance para esse povo. Vamos fazer com que eles se arrependam. Então, mas vai chegar um momento, irmãos, que nós temos que tomar uma decisão definitiva, porque de Deus não se zomba, não se brinca. Amém? Deus abençoe a sua vida e não perca o nosso próximo capítulo. Nós vamos falar sobre a vida solitária de Jeremias.